você que hoje ia entrar rapidinho. Ai, Lovix, às vezes o modem aqui dá uns problemas. Eu sempre ligo, desligo, ligo e nem desligo. Olá, Moniza Maciel, olá. A Cris já chegou. Sejam muito bem-vindos a mais um programa Bike de Histórias. O programa Bike de Histórias faz parte do projeto Bike de Histórias e, por sua vez, o programa Bike de Histórias é uma das contrapartidas da campanha Vaquinha. Ó, eu tô até com o microfone. Colher de pau, vamos brincar, você é o microfone agora. Colher de pau. Colher de pau. Só que esse é ponto eletrônico. O programa Bike de Histórias é uma das contrapartidas do projeto Vaquinha Bike de Histórias. Eu e a Colher de Pau vamos deixar o link da campanha aí pra vocês. Yuri, há quanto tempo? Opa, olá, pessoal. Deixa eu colocar aqui o link, né, Colher de Pau? Sejam muito bem-vindos a mais um programa Bike de Histórias. Aqui, opa! Oi, Sheila! Fala oi pra Sheila, Colher de Pau! Hoje, Lovex, hoje teremos uma presença pra lá de especial. Falaremos sobre o assunto do coração do projeto da Bike de Histórias, que é um projeto de mediação de leitura, contação de histórias e literatura para a infância e o livro ilustrado. Então vamos falar sobre o livro ilustrado, literatura para a infância, com a Cris Rogério, que é a coordenadora da pós que eu faço, como uma produtora, como uma pessoa que fala que é Priscila, é uma coisa assim. Lá na Casa Tombada, após o livro para a infância na Casa Tombada. Sejam bem-vindos. Vou chamar a Cris. A Cris é jornalista, pesquisadora sobre o livro para a infância, a literatura, o livro ilustrado, o livro para a infância, e nós vamos conversar com ela. Vou chamar a Cris. Deixa aqui. Sejam bem-vindos. A Cris, ela está como livro para a infância. O que é? A Colher de Pau. Menina. Oi, Cris. Tudo bem? E aí? Olá! Você tá bem? Tá bem? Tudo bem? Você tá me vendo bem? Me ouve bem? Eu trava só de vez em quando, mas eu ouço super bem. Tá tudo certo. Tá travando um pouco, mas... Um pouquinho, um pouquinho, assim. Mas tá ótimo. Deu pra ouvir tudo. Acho que vai dar certo. Qualquer coisa, a gente não se faz. A internet aqui, onde a Ribeirão Pires fica bem na Serra do Mar, a internet aqui, ela é complicada. Úmida, né? Tudo bem? Tudo bem. E você, Scarlett? Tudo jóia, tudo bem. A Colher de Pau é um ponto eletrônico, Cris. Ah, tá. E o que ela faz exatamente? Ela dá uns pitacos. Ah, tá bom. Tudo bem. Às vezes ela vai falar, a live está no fim, ou alguma coisa que ela acha que não perguntou. Ela é aquele, assim, ai, vocês esqueceram de falar isso. Ela é a virginiana da Ela é a coordenadora. Eu acho que ela é a coordenadora. Acho que eu sei o que é isso. É a que fica olhando o meu faltando. Obrigada, Cris. Obrigada por aceitar o convite. Imagina, uma honra estar aqui. Olha quanta gente bonita que está aqui com a gente, né?
Maravilhoso. Nice! O Kikas, o Kikas! Irmão de oficina, palhaço irmão de oficina. A Nice, ó, a coordenadora virginiana. A Mas, Cris, melhor. você não é leonina? O quê? Mas você não é leonina? Eu sou. Mas a virginiana quem trouxe foi você. Verdade, é a mulher de Paula. Isso! Ou a Anice acha que eu tenho alguma coisa de virginiana também, não sei, pode ser também. Bom, Cris, a live está bombando. Tá entrando Opa, gente. vamos falar. Nossa, por falar em signo, o número aqui para mim tá aparecendo o número 7. É cabalístico. Trabalho. O número Opa, 7. agora sim, agora vai começar. Agora sim. Cris, assim, tem muita gente aqui que eu acho, que eu tô vendo aqui, quem tá entrando, que trabalha já, tem, tem já um acesso com o livro ilustrado, trabalha com literatura para a infância, mas tem gente, pelo que eu tô vendo também entrando, talvez não conheça muito bem. Então, assim, a pergunta que não quer calar, o que é esse danado desse livro ilustrado? Ai, que bom que eu não sei responder, né? Não sei responder. Olha, o danado do livro ilustrado. O que, o que será que será? Olha, Scarlett, o danado do livro ilustrado, eu acho que, para além de definir o que ele é mesmo, eu acho que ele é o que nos move hoje a falar sobre livros, infância e artes visuais e livro como arte. Acho que, acima de tudo, é um termo, né? Um jeito de nomear um tipo de narrativa, né? Mas parece que ele está sendo o motivo mesmo, né? Acho que o impulso, né, para a gente entender como se faz os livros hoje, pensar no livro contemporâneo e tudo mais. Então a gente fica atrás dessas definições, né? São muitas, né? A primeira pessoa que me ensina isso, de fato, assim, que a gente conversa muito, é o Odilon Moraes, que é uma referência para todo mundo que começa a mergulhar nesse universo quando vai estudar. E também um autor muito querido, né, de livros muito queridos e muito importantes para a gente, né, aqui no Brasil. E o Odilon também conversa com outras referências, acho que é bem a base da pesquisa, né? A gente está sempre conversando com outras referências, às vezes nem são de livro ilustrado, mas que a gente vai usando para fazer essas definições, né? Ele vem de uma tradução chamado Picture Book, né? Tem francês, enfim, livro-álbum, tem várias nomenclaturas que a gente herdou, né? Mas basicamente o que eu penso que é, né, o livro ilustrado, ou como eu penso o livro ilustrado, em que o texto, a imagem e o projeto gráfico, ou seja, o tamanho, né, se ele é capa dura, se ele é comprido, se ele é pequenininho, e como essa relação de texto e imagem se encontram para contar essa história. Então, geralmente, num livro ilustrado, se você tirar, né, se você pudesse substituir o texto, ou pudesse substituir a imagem, ou pudesse substituir o projeto, seria outro livro. Né? Então, a gente tem, né, desde sempre, uma ideia do livro que é a escrita num objeto, num suporte. Né? Só que o livro ilustrado talvez faça a gente mergulhar nessa possibilidade do suporte.
Então, assim, se o livro tiver... Se o livro for... Tem livros que a gente só pode ler, só tem sentido a narrativa se ele for vertical, se ele for comprido. Ou o livro que o fato dele ser pequenininho, né? Por exemplo, vou aqui mostrar espelhado mesmo, gente, mas é um livro super conhecido do Odilon Moraes e da Carolina Moreira, o Lá e Aqui, que é um livro que fala sobre separação. Eu sempre penso que é um livro, ó, que dá. Eu tenho a mão bem pequenininha, mas dá para abraçar, né? Livro, né, que dá para colocar debaixo do travesseiro, assim, ó. E pensar com ele, né, na hora de dormir, enfim, né, como um assunto desse, como separação, né, de uma forma tão poética que eles fazem aqui no texto e imagem, ele ser desse tamaninho faz diferença. Né? Então, também olhar, então, quando um livro que ele é sanfonado, um livro que tem um buraco no meio, tudo aquilo tem que ter sentido para a narrativa. Né? Então, eu tenho buraco, ele é redondo porque eu quero virar, ele é sanfonado porque eu quero brincar com ele, enfim. Eu acho que essa é um pouco, né, muito por cima a definição, ou como a gente pode chegar perto de pensar um livro ilustrado como um gênero de narrar, um gênero narrativo, né? Acho que isso que é, para mim, é o que define. Agora, você perguntou do livro para a infância, né? E o livro ilustrado, ele é só para crianças? Então, e o livro para a infância também não. É aí que tá. É por isso que a gente tem cursos de Por isso que a gente tem um curso de pós, né, Scarlett? Porque se fosse simples e se todo mundo tivesse resposta, estava lá no manual, né? A gente fica investigando essas coisas. O que acontece é que o livro para a infância é um universo muito grande. Né? A gente tem uma história que não é só nossa, é mundial, né? De pensar literatura infantil, literatura infanto-juvenil, enfim, é desde de quando os contos de fadas entram para esse universo, né? Para essa caixinha, até os clássicos, né? Alice, Pinóquio, Peter Pan, enfim. Quando a gente vai cutucando, ou na verdade é como acho que a gente entende lá na Casa Tombada, ou a gente discute ali nos cursos da Casa Tombada, é discutir também a palavra infância, né? Que é além de uma faixa etária, de um tempo, né? Um lugar que a gente um lugar que a gente acha que tudo bem ler um livro que chama Mala Quadrada, e aí quando você abre, aí você tem que... Esse aqui é um livro assim, ó, maravilhoso, um livro que fala sobre uma questão super bonita da transformação de uma mulher, né, enfim, na gravidez, mas que você tem que ficar manipulando ele de alguma forma, ou quando um livro que tem uma porta, que você tira daqui, começa a mexer nele sem eu ia falar sem pudor, né? Mas falar essas coisas com o palhaço às vezes não é bom. Sem limite. Vai saber para onde você vai. Sem limite. A gente vai mexendo e vai falar, puxa, aqui a gente vai explorando. Eu acho que isso talvez seja um estado de infância, né? A gente não ter medo de entrar na história, né, não é nem mergulhar, né? Acho que de experimentar, de brincar com o objeto, ou se envolver emocionalmente com aquele objeto, com aquela história. Então, acho que é por isso que fica... É como se a gente, na verdade, pudesse dizer livro para as infâncias. E é aí que ela não tem limite, né? É aí que a gente vê, principalmente o livro ilustrado, né? Que tem essa novidade, né, dessa forma de narrativa, isso atrai muitos adultos, os jovens, né, adolescente, quando tem acesso, porque às vezes não tem, isso não está no programa escolar, por exemplo, né, não está para eles, né, e o adolescente não vai entrar, né, na divisão lá da livraria ou da biblioteca de infantis e explorar.
Uns vão fazer, mas é muito mais difícil. Então, imagina se esses livros estivessem, né, espalhados para qualquer idade, né, estivessem acessíveis para qualquer idade. Mas, claro, tem um conceito que vem há muito tempo, né? A Ana Maria Machado, eu acho que é a que verbalizou isso de uma forma mais ampla, todo mundo, né, tem como referência, que é a literatura infantil ser também uma literatura também para a infância. Né? Então, em vez de limitar, né, a intenção sempre é ampliar. Né? E isso vai borrar as fronteiras, inclusive, de qualidade. Quer dizer, um livro muito, muito bom, muito, muito perspicaz, muito... Aqueles livros que você acha, né, genial, nossa, que ideia incrível, super criativo, não sei o quê. É, sim, para criança, né? Então, a gente também tem imbuído aí um preconceito, né? De falar, o livro para criança tem que ser simples, tem que ser fácil, tem que... Né? E ao contrário, tem que ter desafio, tem que causar estranhamento, né? Olha, a Di está falando aqui, a querida Di, falando, sou coordenadora do Fundamental 2, estou levando um tempo de leitura de livros ilustrados para os adolescentes, estão amando. E eu tive uma experiência com um grupo do magistério lá de Paraty, foi incrível. E quando a gente conta os bastidores dos livros, como os livros foram feitos, os adolescentes adoram também. Claro, qualquer um gosta. Não é que o adolescente é um ser humano diferente, é que é gostoso saber. Né? A gente na verdade, está perdendo a oportunidade. Né? Falei bastante, né? Vou beber água. Foi você para falar isso. Eu acho que foi o Odilon uma vez que falou em aula, e eu achei muito legal que ele falou que o livro ilustrado é também muito interessante para presentear, às vezes, aquelas pessoas que falam, eu não gosto de ler. Não leio, não, nunca li. E é um convite à leitura. Eu achei isso muito, muito interessante, assim. Ver também por esse aspecto. Travou para mim. Fala de novo, querida. Você não... Hoje, hoje, Lon comentou em sala de aula que às vezes é legal porque assim presentear alguém com um livro ilustrado, porque às vezes assim, uma pessoa que fala, eu não gosto de ler, eu nunca li, só li na adolescência aqueles livros que obrigam para o vestibular e tal. Eu achei muito interessante ver por esse aspecto. Sim. Quando a gente... isso é uma maneira de sair desse preconceito, na verdade. Porque o preconceito em relação à literatura, se a gente encarar como um gênero, a gente também pode abrir essa possibilidade, na verdade. Então, eu gosto de contos, eu gosto de romance, eu gosto de poesia, eu gosto de livro ilustrado. Né? Acho que é aí que a gente teria que chegar, né? Talvez, né, fosse o ideal, né? E pela materialidade, assim... aí a pergunta de palhaça. É possível dançar com um livro ilustrado? Eu acho que a palhaça pode fazer o que quiser, né? O livro sanfona, cadê meu livro sanfona aqui? Nossa, né? O livro sanfona, o que a gente pode fazer com ele, né? Pode ficar dentro dele, pode derrubar ele no meio da sala, né? Eu acho que a gente pode fazer muita coisa, assim. Mas também eu acho que a materialidade não é só isso, né? Não é só essas possibilidades do papel nos seus extremos, vamos pensar assim, né? Eu acho que Você está me ouvindo bem, né? Tô ouvindo. Eu tô com... Às vezes dá uma travadinha, mas eu tô te ouvindo. Dá mas eu te ouço. Não, tô te ouvindo. Gente, será que eu tô perdendo coisa? Eu não tô sabendo. Lopes, eu penso... Ai, mulher de pau, não me dê bronca.
bronca. Lovens, se vocês estiverem com alguma dificuldade, por favor, se a conversa estiver estranha, ou tiver uma demorando para perguntar, outra demorando para responder, por favor, comentem aí, por favor, tá bom? Ai, gente, olha, os nossos queridos que estão aqui estão levando super a sério, ó, e aí a gente tá fazendo bagunça, não pode. Mas sabe que eu ia Ô, Scarlett, eu ia mostrar um livro aqui. Gente, eu fiz uma coisa aqui, peraí, que eu preciso enxugar. Um monte de livro e eu aqui derrubando água. Tem Alice e o dia história falaram que tá ótimo, tá dando. A live tá fluindo. Tá. Mentoria Educadores, tá fluindo, a Mônica também tá amando a live. Tá indo. Ó, a Thelma gosta de bagunça, então vamos bagunçar. Não, ó, Scarlett, deixa eu mostrar um livro. Tem um livro, esse livro aqui da Lucira Tsuka, O Caminhão, que eu amo muito. Eu estava falando que a materialidade não é só essa coisa do papel duro, de ser sanfonado, né? Ou de você explorar o papel. Esse é um livro que a gente pode dizer que é um livro de uma materialidade tradicional, vamos pensar, né? Lombada, sim, né? A gente lê assim. Só que ele é uma história, eu vou mostrar rapidinho aqui. Na verdade, é a história de uma família ou de 3 irmãs que estão esperando um caminhão chegar. Então, a gente imagina que uma cidade de interior, né? Então, toda vez que tá... Então, ela começa assim, pai, falta muito, falta pouco. Quanto falta? Marina e as irmãs contam. Algumas luas e alguns sóis. Até o dia da chegada do caminhão. Então, a Lúcia Jaque, de cara, localiza, põe a família pra gente. E aí, quando a gente vira, é o caminhão. Aí, quando a gente vira de novo, tá na família de novo. Tem o texto. Então, a Lúcia vai contando a história dessa família. Então, mostra, né, elementos que a gente começa a reconhecer ou a querer, né, identificar, né, que tipo de família é essa, que lugar, que tempo, né, isso pode estar acontecendo. Enquanto isso, o avião, o caminhão vai mudando de paisagem, porque ele está vindo. Então, é uma coisa tão doida aqui que a gente não consegue precisar se esse tempo é o mesmo tempo que esse. Então, é como se o livro tivesse dois tempos, 2 narrativas correndo. Então, tem 2 histórias, né? Uma história dessa família esperando por esse caminhão e o caminhão chegando. E você vai rodando, o livro rodando, sempre tem... É um código que ela faz com a gente, né? Então, sempre tem o tempo de ler a história, de ler o texto, e o tempo de ver o caminhão chegando. Então, é como se a gente pegasse só a cena do caminhão, né? Então, ele tá aqui, ó, aí ele tá andando, né? Aí ele anda mais um pouco, aqui ele tá descendo umas... Né? Então, é como se fosse um movimento. E aí, por que eu tô falando disso? Porque é um jogo que ela faz com página, ilustração e texto, né? Com o número de páginas, né? Com o número... Então, o tempo de virar a página, ela consegue colocar. Então, essa é a fissura que eu acho que a gente tem pelo livro ilustrado. Né? Que texto pode ir de um lado, a imagem pode ir de outro, e como eu coloco isso em sequência, me dá a história inteira. Sim. Então, é fascinante desse jeito de brincar. Fala. Cris, falaram aqui que parece que o teu áudio está um pouco baixo. E esse livro me lembrou, um livro eu não lembro o autor,
Mas é um livro que aí é um menino que está indo para uma floresta, e aí tá vindo, aí mostra imagens do lobo vindo. E mostra o menino entrando na floresta, o lobo vindo. Dá uma impressão que é um perigo, o perigo tá chegando. E aí o final se Tá. transforma em outra coisa. Você sabe que livro que é esse? É muito bonito. Alguém sabe? É que eu não E me dá a falem se entender. o áudio. E aí mostra dois pontos de vista. A pessoa que está entrando na floresta e assim de quem está vendo, nossa, tá vindo perigo, perigo. E aí depois tem um desfecho, você vê outra. É bem. Mas sabe, eu acho, acho que você me lembrou aqui um outro que é bem um clássico. A Casa da, a Casa da Não, da Rosinha. Rosinha não é. É de um autor estrangeiro. É de um autor estrangeiro. Eu lembro, a primeira vez que eu vi esse livro foi num curso lá com o Fernando Vilela. A Tati Balsa que estava junto, ela ia saber. Acho que eu sei qual é. Parece que Eu ele, tenho. pelo que eu lembro, a ilustração é mais em PB, e eu acho que alguns detalhes em vermelho, em colorido, é muito lindo. A gente acha, depois a gente põe aqui no bike de histórias. Tá, acho, vou perguntar ao Fernando. Mas o que você me lembrou de falar uma coisa é o seguinte, que acho que é um outro jeito de definir o livro ilustrado, né? Eu tenho esse livro Ai, aqui, legal. ó, esse chapéu é meu, né? Não sei se. Deixa eu ver se eu. Ai, Como é que eu consigo virar a aqui? Alice Ó. também. A Alice tá, acha que sabe que livro que é, mas também esqueceu o nome. Gente, como é que A pode? gente, a gente, A gente não se a gente não lembra. pode Agora fazer isso. É, ela vai ficar brava aí, a colher de pau. Olha, eu tô mostrando aqui, né? Ó. Então é um livro que chama Esse Chapéu Não É Meu, é do John Classen. É um livro do Classen e bem clássico também. Ó, aqui é a história de um peixe. A história de um peixinho com um chapéuzinho. E aí ele fala, já de cara, igual a Clarice Lispector na Mulher que Matou os Peixes. Ó, esse chapéu não é meu, eu roubei. Aí ele fala aqui, roubei este chapéu de um peixe grande. Aí a gente vê o peixe grande. Ele estava dormindo quando eu roubei. Então, você acha que está tudo bem. Quem está narrando é o peixinho. Só que aí a gente vê aqui, ó. A gente vai ler aqui. E acho que não vai acordar tão cedo. Só que quando a gente vem para cá, o olhão dele é gigante. E isso vai acontecendo na história. Então, é sempre o texto, que é a versão ou o que o peixinho acha que está acontecendo, e a imagem mostra esse tal desse perigo. Olha só, olha a cara aqui. Enquanto ele fala, ele não vai saber que eu peguei de jeito nenhum, né? Ele tá aqui, ó. Ó o olho. A Ana Carlota gosta desse olhinho aqui, ó, de mentoria. E isso vai acontecendo. O que acontece? Eu não posso mostrar o livro inteiro, mas isso vai ficando. Deixa eu voltar. Vai ficando esse nervoso, né? Porque o tempo inteiro o peixinho tá numa viagem e a gente na imagem vendo. Quer dizer, se eu tiro o texto ou tiro a imagem, eu não tenho mais esse livro. E o mais gostoso é quem é que sabe o que está acontecendo não é o narrador. Quem é que sabe, Scarlett, o que está acontecendo? o leitor, né? A gente tá sabendo. A gente está sabendo, a gente está lá nervoso, a gente fala, gente, não vai dar certo, a gente está viajando, coitado do peixe, a gente fica desesperado, né? E a história tá rolando, tá? Então, às vezes eu falo que eu brinco que é um extremo do livro ilustrado, porque é o contraponto mesmo, né? O peixe está numa viagem e, né, o peixe está numa história, né? Quer dizer, é a mesma história, claro, mas o peixe está pensando uma coisa e está acontecendo outra. E quem sabe desse segredo é o leitor.
É por isso que é tão fascinante, né? Porque a gente, né? Mas nada mais é, na verdade, do que uma forma de narrar. Então, assim, todas as coisas que a gente se encanta pelo livro ilustrado, né? Dessa forma de narrar, ou pelas possibilidades, esses artistas, né? Os nossos artistas que são nossos, que eu falo brasileiros, né? Eu na revista Crescer, se eu não me engano, agora a edição de novembro que eu acabei de fazer, só tem brasileiro. E eu escolhi, sabe, para escolher. Entendeu? A gente tem muita produção bacana acontecendo, muita mesmo. Nossos autores são os mais incríveis, né? E acho que isso fascina a gente, mas eles têm a mesma, acho que é que é estranho falar a mesma criatividade. Eu acho que eles têm o mesmo impulso do Guimarães Rosa, do Gabriel Garcia Marques. Vai falar, mas como? Do Machado de Assis, dos grandes escritores ou dos grandes artistas visuais, que é o quê? Causar um estranhamento, passar uma emoção, causar alguma coisa, deixar pistas para o leitor, né, mergulhar na história, para o leitor se sentir dono daquela história também. Então, são os mesmos atrativos. Eu acho que isso que a gente às vezes acha que é uma coisa... não, a gente como leitor, a gente está envolvido com aquilo da mesma forma que a gente é desafiado a outros tipos de leitura, os contos, os romances, crônicas, poesias, enfim, né? É outra forma de narrar. Né? E o que diferencia são os autores, né, Scarlett? Eles que são os autores de livro ilustrado. Eles que estão encontrando no livro ilustrado uma forma de conversar com a gente, nós leitores. Cris, por aí, dá para dizer, porque nós como povo, o Brasil é extenso demais, a gente tem uma diversidade tamanha. Dá para falar que o livro ilustrado no Brasil ele tem uma cara tal, tem uma característica tal, ou talvez a característica seja mesmo essa diversidade? Como que você falaria assim? Olha, assim, na verdade, a primeira coisa da gente dizer é que a gente não tem uma representatividade, vamos pensar assim, do Brasil inteiro, pensando nessa forma de narrar no livro ilustrado. Claro que a gente tem nas regiões brasileiras, a gente tem pessoas produzindo, mas a circulação nossa ainda é muito precária, né? Assim, ainda tem. E agora, na verdade, a gente está com mais problemas, porque as políticas públicas de circulação do livro, que faz movimentar, que faz realmente caminhar para uma democratização do livro mesmo desde a infância, retrocedeu demais, né? Então, a gente está nesse problema. Mas, para além disso, tem muita gente produzindo que a gente não consegue ainda ver, bem do tamanho do Brasil mesmo. Então, assim, já não vendo ou eu imaginando que isso pudesse acontecer em todo o Brasil, com certeza ia ser diverso. Porque é o Brasil. O Brasil tem jeito de narrar história. A gente bebe de pelo menos duas culturas que são nosso fundamento, né? Completamente diferentes, por exemplo, da cultura que nos colonizou. Né? Então, a cultura indígena, né? O jeito de narrar indígena, vamos falar assim, o jeito de narrar dos africanos, falando só né, do que fundou, é tão diferente com o que a gente pode pensar, o europeu, o americano, que isso já daria um boom dessa diversidade já de um jeito maravilhoso, né? Não só no jeito de contar histórias, né? na escrita, né? Como vai narrar, quais palavras usar, mas também quais cores usar, quais formas usar, o que representar, né? Então, pegar um livro do Maurício Negro e um livro do Alexandre Rampazzo, um livro do Odilon, né? Um livro do Renato, enfim, um livro da Eva Furnari. Como
a gente consegue na escrita, agora o Otávio Júnior também que está fazendo mais, então, como a gente, aqui, as histórias que aqui o Sérgio Oliveira conta, né, os parceiros que faz os livros com ela na ilustração, quer dizer, se você coloca, né, um livro, eu tô aqui, a minha mesa aqui, o que tiver de livro brasileiro aqui, você vai ver que é muito diferente. Eu acho isso uma delícia, né? Assim, a diversidade ser a nossa cara, né? Enfim, eu penso, acho que eu responderia assim. E teve algo que você falou que aí eu acho que tem uma questão que eu queria falar com você, que você falou assim, não vou ler o livro inteiro. E essa questão dos direitos autorais, como que você vê a mediação de leitura, da leitura de livros ilustrados nesse momento de pandemia, que está tendo uma mediação maior, mas como que cuidados nós, contadores de histórias, mediadores de leitura, a gente pode tomar para não entrar num campo, como diz assim, um campo nebuloso da invasão dos direitos autorais. Para não entrar numa fria, né? Na verdade, né? Assim. Não entrar numa gelada. Olha, é um assunto, a gente está rindo aqui, mas é um assunto muito sério, né, Scarlett? Assim, porque, primeiro porque eu acho que a gente parte... então, do que nós estamos falando aqui, né? A gente está falando que há agora um movimento de tentar explicitar melhor, né? Então, de quem trabalha na cadeia, né? No processo do livro, para quem consome. Então, contar, né, como o livro é feito, os custos de um livro, principalmente de um livro, no caso, o livro ilustrado, se o livro é brasileiro, se o livro é traduzido, quais as maneiras, enfim. Todas essas, que o livro tem capa dura mais caro, ou tem papel mais caro, outro papel mais caro, porque vale a pena ser mais caro. Enfim, isso vai para entender esse custo, que a gente, na verdade, só ouve como direito autoral. Então, parece que é um problema ou uma solução só do autor, o escritor ou o ilustrador. Mas não é. Né? Quando a gente mexe com esses direitos, a gente também está envolvendo tudo que está em volta do livro, né? Tudo que está lá escrito, que é do editor ao revisor, ao divulgador, a quem distribui o livro, que às vezes é outra empresa, outra pessoa. Se é uma editora pequena, ela pode contratar uma distribuidora, e às vezes é uma distribuidora que só trabalha com, sei lá, 20 editoras pequenas, e aí distribui os livros pelo país. Então faz esse livro chegar lá longe. As editoras grandes têm outra estrutura. Mas quando a gente, que é o que a gente está, que vem acontecendo, né? PDFs, então assim, PDF, que a gente está falando desses PDFs dos livros? Fotografa ou escaneia, né? Faz, né, do livro inteiro, põe aí num drive, põe na nuvem, e aí todo mundo está acessando e compartilhando. Isso já acontecia, claro, não é de uma hora para outra, mas com a pandemia, isso acabou atingindo ou sendo recurso para muito mais gente, porque tem educador que não tem nem o acervo de livros. O acervo que trabalha é o acervo da escola, a escola trancada, né? E para muita gente, assim, é impossível pensar ser professor sem mediar uma leitura, sem contar uma história com livro. Então, eu entendo muito, assim, nesse desespero, né, de continuar mediando leitura, muita gente achou que estava tudo bem fazer isso. Algumas editoras e alguns autores prepararam, né, então a Brinkbook fez umas ações, a Pulo, prepararam por outros meios, né, arquivos digitais para disponibilizar.
Mas então, isso não quer dizer você fazer de qualquer jeito, que a gente prepara um arquivo, a gente já está perdendo a materialidade, certo? Quando você está escaneando. Então, só que às vezes você faz de um jeito que distorce, né? A imagem fica assim, né? O texto, então, você não sabe se o livro é redondo, se é grande, se é pequeno. Né? Eu estava aqui falando a diferença do livro pequeno do livro grande e tal. E aí, para além disso tudo, é um crime. A gente não tem noção, mas, né, às vezes, não tem noção, mas é um crime. Por quê? Porque essa pandemia vai acabar. Essa situação vai acabar. E os PDFs vão continuar rodando. Porque uma vez que a gente sabe, né, ué, que, afinal de contas, a fake news se forma de onde? Né? A rede de fake news. Você joga, problema de quem pegar. Né? É a mesma coisa. É um vírus. É um vírus. É um vírus e o álcool. Não tem álcool em gel pra coisa. Não tem álcool em gel pra. Então, e aí fica uma situação assim: essas pessoas vivem do livro. Aí o que acontece? Isso acabou revelando para muita gente a desigualdade Eu pensei do acesso nisso no Brasil. Eu pensei. Morana, esse assunto ele tem várias camadas de discussão para a gente olhar. Sim. Por isso que não pode ser num papo rápido, num post do Facebook, numa coisinha. Tem que pensar. Tem muitas camadas para muito. E quando a gente pensa, a gente tem que fazer, tem que falar no Facebook, sei lá, tem que ir na rua, tem que encher o saco do vereador, do senador, né? Enfim, tem que movimentar essa política pública e tem que contar para esse cara que está recebendo, fazendo ou mandando o PDF. Ele tem que saber, olha, desse jeito, você está, né? Se a gente multiplicar você por milhões, a gente derruba esse sistema que é difícil de manter, né? Agora, é difícil de manter por quê? Aí a gente vai para as políticas públicas. Então, assim, como disse ontem o Volney Mônica na live que a gente viu, super bacana sobre esse assunto, no Instituto Quindim. Foi uma conversa do autor André Neto com a Penélope Martins, que é autora, mas é advogada. E foi, então, ela conseguiu falar com a gente nesse sentido da lei, assim, foi muito legal. E o Volney comentou que é um encontro mesmo do Estado com a sociedade civil. Então, o incentivo à leitura, que a gente fala tanto, é uma questão de todos nós. Que isso, é cachorro? É uma moto! É uma moto barulhenta! Vai lá dar bronca neles, colher de pau! Eu achei que você tinha roubado. Colher de pau! É brava! Ela tá brava com a situação que a gente está hoje, né? Por quê? Porque a gente fica culpando uns aos outros. Isso é muito cruel. Muito cruel. Não é por aí. Não é por aí. Não é. Exatamente. Não. A gente está uma rede que está fragilizada. Né? Porque não tem um sistema cuidadoso, né? E não tem um sistema por não ter vontade, né? Tá na política, né? Não é nem na política, né? Quem está nos comandos, né? A gente não tem o Ministério da Cultura, né? Que seria, né? Quem que cuida da literatura, né? Normalmente, né? Então a gente não tem para onde ir. Aí a gente corre o risco de ficar brigando com a gente. E a gente não pode fazer isso. Não. Da mesma maneira, não pode divulgar PDF e sem infringindo o direito do autor,
por aquela obra. E o direito da editora que está cuidando disso, que investiu dinheiro, né? Aquilo custou, e não é só dinheiro, né? Custou envolvimento, pensamento, emoção, intelecto, tudo junto ali, né? naquela obra, né? Então é pegar isso daqui e ver o peso. Sim. Pesa. Né? A gráfica, tudo, né? Esse cuidado, né? Esse azul, né? Esse azul. A letra aqui, que é desenhado relevo. É o azul do caminhão que está lá dentro. A editora, enfim, pensaram nisso, né? E isso não é só para a gente valorizar isso, mas esse é o jeito também da gente valorizar essa criança. A criança vai falar, nossa, esse livro, para mim, esse livrão aí, você tá, não precisa ser presente dela, né? É o fato imediato, né? Entendeu? Ela fala, nossa, você tá lendo isso para mim? Né? Sabe quando alguém te lê um poema, fala, ai, nossa, eu pensei em você, olha, esse poema aqui, você fala, nossa! É um presente! É um presente! É um presente! É um presente! Imagina, olha só, Scarlett, essa criança pode crescer achando que ela tem muita coisa, e que ela tem direito. Ela tem direito a rir, ela tem direito a se emocionar, ela tem direito a ter um livrão, ela tem direito a ter um livrinho, ela tem direito a algo, né, uma estética cuidada, ela tem direito a aprender uma palavra, né, aprender um jeito novo de ver um elefante, né? Imagina, ela cresce assim, achando que ela tem esse poder. Quem sabe? E um livro que vai acompanhar ela pela vida. Isso que é o mais bonito. Para a vida inteira. E que aí depois vai pro filho, filha. Exatamente. Tem toda uma memória, um afeto. Exatamente. Então, é claro que as coisas às vezes não acontecem como a gente imagina, né? Não é uma coisa mágica, né? A gente mostra o livro, todo mundo se apaixona e aí fica todo mundo voando, feliz. Não, às vezes não dá certo, né? Mesmo nas melhores condições. Mas o nosso papel é acolher, fazer de tudo para isso poder ser possível. Né? É uma missão mesmo. A gente que tem o privilégio de conhecer isso daqui, que a gente está vai atravessar. Sim. Fazer de tudo para mostrar, para poder estar em todos os lugares, para fazer live, tem que espalhar isso para que as pessoas para as pessoas saberem direito a isso daqui. Eu até tinha te falado. Desculpa, eu te cortei. Imagina, quando vier um programa de, né, um determinado programa de governo que te oferece menos do que isso, aí você fala, não, eu sei que podia ser melhor. É ter a consciência. Eu mereço mais. Eu quero mais. Eu mereço mais. Eu mereço mais, pô. E eu acho muito bonito quando você fala que é um trabalho. É militância também, é uma militância da gente, né? Eu acho muito bonito, porque você se vê parte de um todo, de um conjunto, Você se vê com outros amigos, com pessoas com interesse em comum. Isso é muito legal. A Ana da Teoria colocou aqui, e o fato de não contar o livro todo, eu não sei o que ela quer dizer a partir daqui, mas eu acho que a gente não mostra, eu não mostro esse livro aqui na live, porque a gente está num contexto aberto e tal. Mas em sala de aula, né? Quando a gente está no contexto de sala de aula, a gente pode mostrar o livro inteiro. Aqui, ó, na mão. Abre. Faz isso que eu fiz, né? Abre. É claro que é desafiador online.
Não, a internet do aluno não está funcionando. Tem várias coisas que a gente sabe muito difícil de enfrentar, né? Mas tem que arrumar uma outra forma de fazer isso, porque um livro espalhado não volta mais, né? Um arquivo digital não volta mais. Na verdade, agora me veio uma dúvida. Que aí o que não é bom é porque o PDF ele vai espalhar. Você revela. Vamos nadar. Em lives ou no YouTube, você de uma certa forma pode estar ganhando, monetizando o teu trabalho de alguma forma. Não pode. Agora, o professor na aula online, ele pode fazer com o livro, ele pode contar esse livro até o fim, né? Porque estando numa live fechada, num grupo, exatamente. numa plataforma fechada. Exatamente. Até no YouTube, né? O YouTube, ele tem quando você tem uma conta, uma possibilidade de estar fechado. Então, sim. Vamos supor que a gente, por exemplo, eu e a Camila Felter, que é a minha parceirona, a gente conheceu esse ano um grupo de professores do Mato Grosso do Sul, de uma zona rural, que não conseguem, que a internet deles, com a internet dos alunos, às vezes não conseguia ao mesmo tempo. Ela tinha que mandar coisas e tal. Então, imagina que você faz um trabalho, coloca no YouTube e é fechado, né? Não publicamente. E quando você faz essa mediação, você está no contexto da aula. E não é nada para você criar, assim. A gente faz isso naturalmente, que é tipo, como eu fiz agora. Então, Scarlett, olha, por exemplo, esse livro Caminhão, que é da Lúcia Iratsuka, da editora Cortez, a gente vai fazer assim. Então, assim, o livro está na mão da pessoa. A gente está falando sobre esse livro, né? E você tem uma intenção que está muito clara ali. É muito diferente de um PDF, que pode ser qualquer coisa, né? Que ele pode ser tirado página. É isso, gente. É um arquivo, como qualquer arquivo da internet. Sabe, é como você escrever no Word e mandar o Word aberto. A pessoa vai lá, escreve ali e fala que foi você que mandou. Edita, né? Para um contador de histórias que quer mediar uma leitura, o mais interessante é ele entrar em contato até com a editora, não é? Com a editora. Isso já acontece, né, Scarlett? Já há muito tempo. Então, entre em contato ou com o autor, às vezes o autor mesmo vai entrar em contato com a editora. Então, eu acho que essa é uma relação de respeito, né? Às vezes é difícil, né? Porque parece um pouco subjetivo, né? Porque você pode falar, nossa, mas eu estou divulgando o autor. Mas aí isso é muito complicado, porque nós artistas a gente escuta muito isso. Eu só quero me dar o seu trabalho que eu quero divulgar. Entra também é nebuloso. É nebuloso. É nebuloso, é delicado, né? Varia, né? Mas assim, acho que tem uma lei cuidando disso, né? E tem gente olhando. Então, agora eu vou dizer uma coisa, que se isso era feito antes de uma forma um pouco mais livre, agora todo mundo está olhando para isso. Então, sei lá, um autor ou uma editora que nunca tinha pensado nisso, agora vai ficar preocupada. E pode se movimentar, né? A fazer alguma coisa, né? Então, eu acho que é só a gente trocar, né? Um pouco. Imagina que fosse a gente, né? Que fizesse pegasse alguma coisa que a gente criou e usasse numa propaganda, e usasse sem falar, né? Sem você saber. Sim. Cris, daqui 5 minutos cai a live, porque cai a live, a
gente pode ir para uma parte 2, pelo menos para se despedir e fazer talvez uma última perguntinha. Sim, o que você quiser. O que você quiser. Aí faz assim, a gente conversa agora, né? A gente vai conversando, ela vai cair, eu vou salvar a live, ela fica sempre salva, né? No feed do Instagram. E todas as segundas-feiras eu mando lá pro YouTube, pro canal Bike de Histórias. Então, fica em 2 plataformas para quem curtir, fica para quem se sentir. Eu gosto mais do YouTube, eu vou assistir no YouTube, eu gosto mais do Instagram, eu vou assistir no Instagram. Tá bom. E aí a gente volta para outra pergunta. Aí a gente volta. A gente volta. Quer conversar? Tem ainda uns 4 minutos. Tem uns 4 ou 5 minutos. Acho que dá ainda para conversar um pouco. Tá. E aí depois a gente volta, o pessoal volta, os Lockets voltam com a gente. Tem que e a mulher de volta também, onde está essa menina? Se arranjou, se meteu em alguma confusão. Ela foi com a moto. Ela foi dar bronca na moto e já... É muito bom. É muito bom. Ó, a Moniza falou que vai... A Moniza, voltamos sim, Isso que eu tô com medo de história, se ela foi com a moto ou não. E agora? Olha a minha preocupação de mãe. É verdade, é verdade. Para onde ela foi? Eu tô com medo na hora que ela voltar. Eu acho que vai voltar brava. Mas acho que mas Cris, assim, não é essa questão. Isso é legal. Dá ainda para falar sobre isso, dá tempo nessa parte da live. Aí a Penélope ontem falou que é legal da gente é muito acessível para procurar, dar uma gulgada, procurar sobre a lei de direitos autorais, não é? A gente pode estar com essa dúvida, né? Pesquisar, assim. Ela falou que é fácil acesso, tudo. Procurar se informar, né? Assim, assim, eu acho que as duas coisas, procurar se informar e em nenhum momento achar que é uma coisa simples, né? Que alguém é do mal, tem que se colocar no lugar do outro para poder entender por que foi feita aquela coisa, né? E aí, da mesma forma, o educador que estiver usando isso, se colocar no lugar do autor, da editora, né? Quer dizer, investiu, né? Enfim. Eu acho que é bem por aí mesmo, assim, porque cada um tem a sua particularidade e principalmente a sua dificuldade. Sim. A gente está falando de dificuldades também, principalmente que cada um está enfrentando. Sim. E não só que está enfrentando, que já enfrentava, né? Porque afinal de contas você precisa é um mercado, você precisa pagar para ter um livro, né? Por isso que é aquela coisa das políticas públicas, né? Por que a gente não pode, né, criar um sistema que não seja tão desigual? Né? Que a literatura, enfim, que esses tipos de livros não sejam só de um lugar, né? Que eles se espalhem, né? Enfim, o que nós temos? Claro que a gente tem, né, pessoas incríveis que a gente tem um plano nacional, que é a Lei Castilho, é um plano nacional de leitura. Tá pronto, tá aprovado, tá sancionado. E onde ele tá? Né? O que é essa lei? Lei Castilho? Lei Castilho na verdade, foi apelidada assim por causa do José Castilho Neto, que trabalhava na Secretaria, na Secretaria da Cultura, no Ministério da Cultura, na Secretaria do Livro, no Ministério da Cultura, e que ele, com uma rede de pessoas de anos, né, de trabalho, montou um plano. O plano ele é um parâmetro de relações da leitura
de todas as relações em volta do livro. Então, na parte econômica, na parte de criação, na parte de mediação. Então, Cris, garante. vai cair. Desculpa, vai cair? Vai cair. Eu volto. A gente pode começar, para não ficar coitada, a gente começa nessa parte, na segunda parte. Tá bom, pode deixar. Tá caindo para não ficar.